Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estão preparados para mais uma aula? Espero que sim, hein? Então vamos lá, pega a Bíblia aí. A gente vai usar ela muito, como a gente sempre tem usado nas aulas aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a aula 12 e o nome da nossa aula é Não Há Outro Deus. E o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender a ter certeza de que o nosso Deus é o único Deus e que nós devemos confiar nesse Deus. Nós estamos falando sobre Moisés. Se você tem alguma dúvida sobre Moisés, sobre quem é Moisés, como iniciou o chamado de Moisés, pode voltar na aula 11, porque está falando sobre quando Deus ele teve um encontro com Moisés naquela sarça ardente. Então, se você tiver alguma dúvida sobre quem é Moisés, pode voltar nas aulas aí, no canal mesmo. Você vai, escolhe a aula 11. E se você tiver dúvida na aula 11, volta para a aula 10, não tem problema. O importante é você acompanhar, porque nós estamos na sequência. Então, para você entender a nossa aula, você tem que estar ciente do que aconteceu nas outras aulas. Isso é muito importante, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, pode também depois perguntar para a gente no grupo, pode olhar as aulas anteriores que você vai sempre encontrar a resposta, tá bom? Então, prepara a Bíblia aí e fecha os olhos que eu quero orar com vocês, tá bom? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia. Te agradeço, Pai, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. Que essa aula venha edificar as nossas vidas, as vidas dos juniores, as vidas de quem estiver vendo esse vídeo, Pai. Assim como o Senhor já tem edificado nas outras aulas, que essa aula, Pai, o teu ensinamento, a tua graça e a tua palavra, Papai, venha nos edificar, Senhor. Venha nos ensinar, venha nos trazer ensinamento, Pai, para que nós venhamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Abençoa a vida de cada junior que está vendo essa aula, de cada pessoa que está vendo essa aula. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá. Vocês lembram que o povo do Egito, ele estava em escravidão, né? O povo de Israel estava em escravidão no Egito. E os egípcios, eles acreditavam na existência de vários outros deuses. Ou seja, os egípcios, o governo daquela época, tinha os israelitas como escravos. Eles eram escravos ali no Egito. E o povo egípcio adoravam a vários outros deuses. E haviam pessoas ali no meio do povo, dos egípcios, alguns israelitas que eram escravos, que eles oravam ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração daqueles israelitas que estavam orando. Porque eles estavam em sofrimento, eles eram escravos, eles eram maltratados, eles eram chicoteados, eles trabalhavam naquele sol. E Israel, todo mundo sabe que é um povo escolhido por Deus. Só que Israel estava em cativeiro, ou seja, estava preso no Egito. Os egípcios, eles comandavam tudo ali e não deixava o povo israelita sair daquele lugar. E Deus, ele ouviu a oração de alguns israelitas. E além de ouvir a oração de alguns israelitas, Deus, ele viu que aquele povo egípcio precisava saber que existia um Deus acima de qualquer outro Deus que os egípcios adoravam. E aí Deus, ele... É interessante que você vai ver no decorrer dessa aula que Deus, ele quer realmente mostrar o poder dele. Ele quer realmente mostrar para os egípcios quem ele é. Isso é muito interessante e durante a aula vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos lá. Depois do encontro com Deus e de ouvir a ordem do Senhor, Moisés e seu irmão Arão foram até Faraó. Faraó não deu atenção, pelo contrário, maltratou ainda mais os israelitas. Moisés então perguntou ao Senhor por que o povo estava sofrendo tanto. E vejam só o que Deus respondeu. Aí a gente vai abrir em Êxodo.
Êxodo capítulo 6, versículo 6. A gente vai ver o que Deus respondeu para Moisés quando ele questionou a Deus. Por isso, diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Então, quando Moisés questiona Deus, Deus ele responde para Moisés dizendo que ele iria se fazer presente, que ele já estava ouvindo que haviam ali israelitas que se lembraram de Deus, porque durante muito tempo na Bíblia o povo de Israel sempre esquecia de Deus. Mas sempre havia ali no meio de Israel uma pessoa ou outra que se lembrava que existia um verdadeiro Deus. E fica a lição para nós. Qual lição que fica para nós? É que por mais que nós estejamos no meio de um povo corrompido, por mais que nós estejamos no meio de um povo que não acredita mais em Deus, pode ter certeza que quando você dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. E não foi diferente no povo de Israel. Quando o povo, em meio a tantas coisas ruins, sempre havia ali alguém que dobrava o joelho, clamava ao Senhor e o Senhor vinha com a sua misericórdia e libertava o povo. Isso não mudou. Olha só o que acontece. O Senhor salvaria o seu povo de forma maravilhosa. Ele os livraria da escravidão e cumpriria a promessa que fizera a Abraão, dando-lhes uma terra, para que soubessem que o Senhor é o único Deus. Lembra que teve uma aula que a gente falou sobre Abraão? De quando Deus falou para Abraão, para ele sair da sua terra, da sua parentela, que ele iria fazer de Abraão uma grande nação, que iria fazer de Abraão um grande povo e que daria uma terra prometida a ele? Aquilo, a terra prometida ainda não havia se cumprido. É claro que já existia uma grande quantidade de israelitas, então o povo já era grande, mas a promessa que Deus tinha feito não tinha sido cumprida ainda, não tinha acontecido por completo. Faltavam algumas coisas acontecerem ainda. E uma das coisas que faltavam era justamente isso, que o povo chegasse na terra prometida, porque o Egito não era o lugar do povo de Israel, era Canaã. Só que o povo estava preso dentro do Egito. Então, quando aquelas pessoas começaram a clamar a Deus, Deus ele se lembrou da promessa que ele havia feito para Abraão há muito tempo atrás. E lembra que na aula de Abraão a gente falou que Deus ele é um Deus que não falha em suas promessas? Ele demora. Demora não. Na verdade, ele tem o tempo dele. A gente que não sabe esperar. É a gente que acaba querendo as coisas rápido demais. Então Deus ele tem o tempo dele. E ele se lembrou da promessa que ele havia feito. Então ele, para que isso aconteça, ele precisava primeiro libertar o povo. Ele precisava tirar o povo do Egito para que o povo fosse para a terra que ele separou para o povo de Israel. A Bíblia diz que o Senhor mandou Moisés falar novamente com Faraó e fizesse milagres, para que eles entendessem a ordem de libertar o povo de Deus. A Bíblia diz que mesmo assim Faraó não libertou o povo, pelo contrário, endureceu mais ainda o coração. Vamos lá. O Senhor, quando chamou Moisés, ele chamou Moisés com o propósito de Moisés ser a voz de Deus, para que Moisés fosse até Faraó ser o intermédio dessa conversa, para que Moisés e Arão, o seu irmão, que estava com Moisés, para que os dois fossem a voz de Deus, porque Deus queria libertar o povo do Egito. Então Deus ele começa a usar a vida de Moisés e a vida de Arão. E olha só que legal, aqui na Bíblia, em Êxodo 7, do 10 até o 13. Olha só, quando o Senhor mandou Moisés ir falar com Faraó, Moisés e Arão, olha o que acontece. Moisés e Arão dirigiram-se a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado.
Arão jogou a vara diante de Faraó e dos seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. Olha o que Deus mandou Moisés fazer, para que Faraó visse que Deus era Deus. Ou seja, Arão levou uma vara, jogou essa vara na frente de Faraó, e essa vara se transformou em uma cobra, em uma serpente. Imagina isso? Imagina que coisa louca, meu, pegar uma vara e jogar no chão e ela virar cobra. Meu, só Deus faz isso. E a Bíblia diz que mesmo assim Faraó ele endureceu o coração. Ele não acreditou. Ele não acreditou. Ele endureceu o coração e falou que não, o povo não ia sair. E aí Deus, como eu já havia falado no início da aula, Deus ele não queria apenas libertar o povo de Israel. Ele queria mostrar para todo aquele povo que existia apenas um único Deus. Porque o povo estava em uma vivência que existiam vários deuses, que existia todo tipo de Deus, mas eles não conheciam o nosso Deus, o verdadeiro Deus. E aí Deus, além de querer libertar o povo de Israel, ele queria mostrar para os egípcios e para os israelitas que havia e existia apenas um único e verdadeiro Deus. Então ele começa a fazer coisas sobrenaturais, coisas assim que eram milagres para que Faraó acreditasse e libertasse o povo. Só que Faraó ele cada vez mais endurecia o seu coração. Então Deus, olha só isso, Deus ele prepara então 10 pragas para o Egito. Ele fala assim, tá bom, você não quer libertar meu povo? Então eu vou enviar pragas ao Egito, para que você acredite que eu sou Deus. E olha só o que acontece. Deus queria que o povo de Israel e os egípcios, que adoravam vários deuses, entendessem que ele é o único Deus. Por isso começou a mostrar o seu poder na terra do Egito. O Senhor mandou que Moisés seguisse suas instruções, pois mandaria as pragas. Olha só, vamos lá. Eu vou falar para vocês quais foram as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. E mesmo assim, com todas essas pragas, foi necessário... só na última praga, Faraó ele acreditou e libertou o povo. Então foi necessário o Senhor mandar as 10 pragas. Imagina um coração endurecido. Meu, olha o que aconteceu com os egípcios. Fica vendo. A primeira praga que o Senhor mandou sobre o Egito foi que a água se transformasse em sangue. Imagina só todas as águas do Egito se transformando em sangue. Óbvio que os peixes morreram, que todos os peixes, todos os animais assim que viviam na água, nos rios, morreram. Então imagina tudo se transformando em sangue. E Moisés com o coração endurecido. Então o Senhor mandou a segunda praga, que foi as rãs. Um monte de rã, gente. Imagina um monte de rã. Vocês sabem o que é um sapo, né? Então imagina um monte de rã invadindo o palácio, invadindo o Egito. Meu, que horror! Empestado de rã. E mesmo assim, a Bíblia diz que Faraó continuava com o coração endurecido. E aí o Senhor manda uma praga que são piolhos. Imagina, todo mundo se coçando, cheio de piolho. Todos os egípcios lá se coçando, cheio de piolho, cheio de coceira e tal. E mesmo assim, com o coração endurecido. E aí o Senhor fez com que tivesse uma morte nos rebanhos. Então os animais dos egípcios, tudo que eles tinham nos seus celeiros, morreram. E mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido. E aí o Senhor fez com que todos os egípcios tivessem feridas em seus corpos. Com que todos eles tivessem feridas, sabe? Chagas. Meu, cheio de feridas no corpo. E mesmo assim, o povo sofrendo lá, os egípcios sofrendo, o Faraó com o coração endurecido não quis libertar o povo. Então foi necessário que Deus mandasse uma chuva de granizo. Sabe aquela chuva que tem, às vezes, acontece em Osasco isso às vezes, né? Aquelas chuvas de granizo, quando cai aquelas pedras de gelo. Meu, Deus mandou uma chuva daquela, uma chuva potente, arrebentou tudo e Faraó com o coração endurecido. Coração duro, o cara era ruim, meu. E aí o Senhor mandou uma chuva de gafanhotos.
Pra quem conhece o gafanhoto sabe, né? Imagina aquele tanto de gafanhoto, meu, uma chuva de gafanhoto, milhares e milhares de gafanhotos passando ali no meio dos egípcios, uma praga, meu, um negócio absurdo, insuportável. E Faraó continuava com o coração duro. E aí Deus mandou trevas. E durante dias ficou tudo escuro. Ficou tudo numa escuridão absurda. E mesmo assim, Faraó continuou com o coração endurecido. Mas sabe o que é engraçado disso? É que a Bíblia vai dizer que o Senhor endurecia o coração de Faraó. Já parou para pensar nisso? Se você ler, eu vou ler uma das pragas aqui. Uma bem rapidinha, uma bem pequena. Por exemplo, olha essa praga aqui. Deixa eu ver uma praga bem pequena aqui. Ó, a oitava não, a nona praga que foram as trevas. Olha só o que diz no final do que aconteceu. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Sempre no final das pragas, Moisés voltava lá para Faraó, para que ele tivesse um parecer se ele iria libertar o povo, se ele iria liberar o povo do Egito ou não. E a Bíblia diz que o Senhor endurecia o coração de Faraó. Aí a gente vai ficar se perguntando, poxa vida, o Senhor endurecia o coração de Faraó? Sim, o Senhor endurecia o coração de Faraó. E sabe por que o Senhor endurecia o coração de Faraó? Porque lembra no começo da aula que eles adoravam a vários deuses. Eles já não tinham mais um Deus, sabe? Eles já não conheciam mais o nosso Deus, o nosso verdadeiro Deus. Eles adoravam a todos os deuses, menos o nosso verdadeiro Deus. Então Deus ele queria de fato mostrar o poder dele. Queria mostrar as coisas sobrenaturais que ele faz. Então por isso que ele endurecia o coração de Faraó. Porque se dependesse de Faraó, eu imagino que na primeira praga, Faraó já tinha desistido. Já teria parado. Mas não, Deus endurecia o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar o poder dele, queria mostrar as coisas sobrenaturais que ele faz, para que Faraó e todo aquele povo reconhecesse que só existia um único e verdadeiro Deus. E engraçado que na última praga acontece uma coisa que nos liga muito a Jesus. Na última praga, a Bíblia vai dizer que a última praga foi a morte dos primogênitos. Ou seja, foi nessa praga que Faraó simplesmente amoleceu o coração e deixou com que o povo fosse, sabe? Com que o povo falou, meu, chega, não aguento mais, pode levar seu povo, vai, o seu Deus, pega o seu Deus, pega o seu povo, os israelitas e pode ir embora. Mas olha só o que foi necessário acontecer para que ele libertasse o povo, para que ele deixasse o povo ir embora. Olha isso. Disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma praga, que era a última praga, sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó e do seu povo. Disse, pois, Moisés a Faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá
contra homem ou animal. Entre vocês saberão que o Senhor fez distinção entre Israel e Egito. Todos ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e o seu povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante de Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem. Então olha só, Deus está falando para Faraó que ele vai matar todos os primogênitos do Egito, desde o filho do Faraó até a filha de uma escrava que trabalha no moinho. Então imagina, Faraó vendo tudo aquilo que tinha acontecido, mesmo assim ele espera acontecer o pior. Mas tem um fato engraçado, interessante, que eu queria ler com vocês aqui, que é justamente o que eu falei que nos liga muito a Jesus, sobre essa praga em especial. Olha só o que diz assim: todos os primeiros filhos foram mortos, somente os israelitas se livraram, porque o Senhor ensinou a forma como seriam salvos. Aí, olha só. A gente vai ler aqui Êxodo 12 e 13. As 9 pragas que foram enviadas sobre o Egito, as 9 primeiras pragas, elas não atingiram o povo de Israel. Atingiram apenas os egípcios. Mas essa última praga, Deus deixou bem claro que atingiria tanto o povo do Egito quanto os israelitas. Mas Deus é tão bom que ele consegue sempre encontrar uma forma de livrar o seu povo. Olha só que a estratégia que ele deu para o povo para que os filhos primogênitos dos israelitas não morressem. Olha só. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Olha só o que Deus fez. Deus deu uma estratégia para o povo. O que ele fez? Ele falou: olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro, desse animal, e vocês vão passar esse sangue na porta. Ou seja, vocês vão pegar o sangue desse animal e vão pintar a sua porta com esse sangue. Ou seja, vocês vão passar esse sangue na porta. Isso vai ser um sinal de que vocês ouviram a minha voz. Ou seja, isso vai ser um sinal de que vocês fizeram aquilo que eu instruí. Então, quem tiver a porta pintada com esse sangue do cordeiro vai ter o seu filho primogênito salvo. O seu filho não vai morrer. Então, esse era um sinal que Deus deu essa estratégia para o povo. Ele falou: olha, quem tiver com a porta pintada com esse sangue está liberto da morte. Eu não deixarei com que o filho primogênito morra. Isso te faz te lembrar alguma coisa? Quando a gente fala que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse indica apenas um caminho, que é a cruz de Cristo, isso te faz lembrar alguma coisa? Sabe por quê? Porque todos nós estávamos condenados à morte. Assim como aqueles primogênitos, todos eles estavam condenados à morte naquela época. Só que Deus falou que as pessoas que matassem o cordeiro e pintassem a porta com aquele sangue era um sinal para que eles tivessem vida, para que os primogênitos não morressem. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê o Novo Testamento, os 4 evangelhos, a gente vê que um homem chamado Jesus, ele precisou ser morto para que nós tivéssemos vida. O sangue dele escorreu no madeiro como forma de nos dar libertação, sabe? A maior injustiça do mundo, porque ele era santo, ele não tinha culpa, assim como aquele cordeiro que foi morto.
Sabe, esse cordeiro que foi morto, pegaram o sangue dele e passaram na porta? Assim era Jesus. Jesus não tinha culpa de nada. O cordeiro era inocente e Jesus representa esse cordeiro. O sangue de Jesus nos deu vida. O sangue do cordeiro deu vida para os primogênitos de Israel. Então olha só como a Bíblia ela é linda. Ela de Gênesis a Apocalipse acontece em situações no qual nos faz lembrar de Cristo. Sabe? Isso é muito lindo. E eu quero que vocês reflitam sobre uma coisa, que é justamente sobre o que esse povo... sobre qual era o erro desse povo que estava no Egito. Qual era o erro que eles cometiam? Eles, sabe... Essa lição é praticamente isso, do início ao fim. É nos ensinar que existe apenas um Deus, que é o nosso Deus. Deus ele se revelou com essas pragas, com tudo isso, para que o povo acreditasse e entendesse que existe um único e verdadeiro Deus. Para que o povo acreditasse e entendesse que, sabe, tantos deuses eles adoravam, mas nenhum era o verdadeiro Deus, o Deus de toda a criação. E o que eu quero trazer nessa aula? É que tantas coisas ocupam o nosso dia, sabe? Eu quero dizer para você que nós temos muitos deuses na nossa vida também. Aí você vai discordar de mim, mas aí eu vou falar para você. Hoje, por exemplo, você ficou mais tempo no seu celular? Aliás, essa semana, você ficou mais tempo no seu celular ou você ficou mais tempo lendo a Bíblia? Você ficou mais tempo no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus jogos, sabe? Quando eu falo isso, eu estou falando também para mim. Será que nós temos criado deuses no lugar do nosso Deus? Tudo aquilo que se torna prioridade na nossa vida e no qual nos faz esquecer que existe um Deus que merece a prioridade principal da nossa vida, isso se tornou um Deus nas nossas vidas. Sabe? Tudo que a gente faz, tudo que a gente faz em excesso, tudo que a gente faz e esquece de Deus, isso se torna um Deus na nossa vida. Sabe? Então eu quero encorajar vocês a priorizarem a presença de Deus, sabe? Priorizar, como eu posso explicar para vocês? Se você passava 1 hora no celular, diminui o tempo. Diminui. Isso está se tornando Deus nas nossas vidas. A gente vive pendurado no celular, a gente vive pendurado nas redes sociais, a gente vive pendurado em jogos. E, isso tem se tornado deuses nas nossas vidas. Na nossa geração, que é uma geração muito da tecnologia, que tem tudo, todo mundo tem celular, todo mundo tem videogame, todo mundo tem acessibilidade. Então eu quero encorajar vocês a trazer novamente, sabe? Eu quero fazer um desafio. Eu quero que você, quando você for ler sua Bíblia, quando você for fazer qualquer coisa que envolva a Bíblia, eu quero desafiar vocês a não usar o celular. Eu quero que vocês usem isso aqui, ó, a Bíblia. Tá vendo esses papéis aqui? Palavra de Deus. Gente, o celular é eficiente, muito eficiente, é muito bom ter a Bíblia no celular, ajuda muito, sabe? Mas isso aqui, você, sabe, ter isso aqui na mão e não ter que pegar seu celular toda hora, porque quando você está lendo a Bíblia no celular, aparecem notificações de jogos, aparece o WhatsApp e você acaba se distraindo. Então nada melhor do que você ter isso aqui, ó, uma Bíblia. Uma Bíblia, a espada do cristão, né? Então quero desafiar a vocês para que vocês parem de priorizar tantas coisas e que a gente venha começar a priorizar as coisas de Deus. Para que nós não venhamos criar deuses em tudo que a gente faz, sabe? Priorizar tudo e acabar esquecendo de Deus. Tudo que a gente prioriza acima de Deus nos torna como esse povo do Egito. A gente acaba tendo vários deuses. Então eu quero encorajar vocês a isso. Esse é o nosso desafio da semana, tá bom? Que a gente venha se encorajar, que a gente venha priorizar a presença de Deus, que a gente venha priorizar, sabe, tudo aquilo que agrada a Deus, sabe? Tempo de oração, tempo de Bíblia, tempo de comunhão em família, sabe? Isso é de Deus também. Tempo de conversa sobre coisas edificantes, sabe? Que a gente venha
não ter vários deuses, não ter tanta prioridades na nossa vida acima do nosso único e verdadeiro Deus, tá bom? Nas próximas aulas vão ser muito boas, tá? Espero que vocês vejam as próximas aulas e eu tenho um convite para vocês. Todo mundo sabe que o nosso culto da rede voltou, né? Vocês estão sabendo que o nosso culto da rede voltou e eu quero convidar vocês para estarem participando, viu? Hoje pela noite não, no final da tarde, 5 horas da tarde. Papais, levem seus filhos para o culto da rede. Nós voltamos, estaremos lá recebendo eles com todos os cuidados, máscara, álcool em gel, todos os cuidados que a OMS recomenda. A gente está seguindo todos os protocolos, tomando muito cuidado. Então peçam para os seus pais levarem vocês no culto da rede, tá bom? Vai ser uma bênção, esperamos todos lá. E eu quero orar aqui para a gente estar encerrando a aula, tá bom? Pai, quero te agradecer, Senhor, por este momento. Agradecer, Papai, pela tua palavra. Nos dê um domingo abençoado, cheio da tua graça, cheio da tua presença. Que a tua graça, Pai, o teu amor e a tua misericórdia esteja estendida, Papai, todos os dias sobre nossas vidas, Pai. Que nós venhamos priorizar a tua palavra, que nós venhamos priorizar a oração, que nós venhamos priorizar as coisas que vêm dos céus, Pai. E que os pequenos deuses, Papai, que nós acabamos criando, nossos hábitos, nosso celular, tudo aquilo, Pai, que tira a nossa atenção e o nosso foco de Ti, Pai. Que nós venhamos, Papai, ter essa luta contra a nossa carne, Senhor. Que o nosso espírito venha se fortalecer, Pai, para que nós venhamos conseguir vencer esses pequenos deuses, Pai, que sem querer a gente acaba, Pai, criando. Então, em nome de Jesus, Pai, que nós voltemos, Pai, a ter comunhão contigo, Pai, de uma forma que aquele povo de Israel tinha, Pai. Porque em meio a uma geração perdida, Pai, uma geração incrédula, existem sim, Pai, esses juniores, Pai, existem sim, Pai, a igreja MCV, existe sim, Pai, diversas igrejas, crianças, adolescentes, jovens, juniores, Pai, existem muitas pessoas, Pai, que ainda são verdadeiros cristãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço, obrigado pela tua graça, em nome de Jesus, amém. Até mais, pessoal, beijo!